A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, meu nome é Paulo Chagas, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e vocês já veem aqui ao meu lado o entrevistado deste programa, o Tenente Coronel Fabiano, ele que é o comandante do 6º BPM aqui do município de Lages. Claro, muitos assuntos a gente tem para conversar, o trabalho da polícia tem sido intenso, principalmente nesse período da pandemia, entre outras ações e que envolve, claro, toda a corporação em vários sentidos. Um assunto também que acabou dando grande repercussão, praticamente nacional, foi o envolvimento de um policial que invadiu aí o apartamento de umas jovens na semana que passou e agrediu, inclusive, essas meninas. Isso deu uma repercussão muito grande, uma dor de cabeça também enorme para a Polícia Militar, mas que é um assunto que já está sendo encaminhado e tendo o seu desdobramento. Tudo bem, Tenente Coronel? Tudo bom, Paulo. Então, e essa situação, como é que ficou? Podemos rapidamente abordar esse assunto só para entender o encaminhamento feito, porque o assunto em si todo mundo já sabe, mas o encaminhamento então dado pela Polícia Militar, pelo comando. Então, Paulo, antes de mais nada, só gostaria de deixar claro que o comando da instituição, o comando geral da instituição, ele não coaduna com erros, razão pela qual, imediatamente ao tomar conhecimento do fato, já adotamos as providências, resultando no afastamento definitivo do policial das atividades. Ele descumpriu um requisito primordial para fazer parte do PROERD, onde ele imediatamente foi desligado do programa. Ele está sendo submetido a um acompanhamento psicológico junto à corporação e agora foi instaurado o inquérito policial militar, que vai apurar todos os aspectos que nortearam a ocorrência e adotar as providências necessárias nesse sentido. Então, todos os encaminhamentos foram dados, tudo está sendo supervisionado pelo Ministério Público e agora é o desfecho, o lápis, a fase de investigação. Até inclusive as meninas já foram ouvidas, né? Isso, elas já foram ouvidas, agora a gente está ouvindo outros personagens do cenário para que a gente possa realmente chegar à realidade dos fatos e apurar a responsabilidade de cada integrante desse cenário. Muito bem, é um assunto que a gente vai deixar então para os próximos encaminhamentos. Com certeza mais tarde a gente vai saber então qual foi a resolução melhor a ser tomada nesse sentido. Mas, Tenente Coronel, eu sei que o trabalho de vocês tem sido intenso nesse período da pandemia e até a gente conversava um pouquinho antes das gravações que você entrou no comando e pegou aí uma série de abacaxis no bom sentido, né? E o primeiro deles foi exatamente esta pandemia. Como é que a corporação, de um modo geral, hoje está lidando com essa situação, inclusive dentro do quartel com os seus comandados? Então, Paulo, desde que começou a pandemia, ali em meados de março, a Polícia Militar ela estabeleceu um plano de contingência, porque a gente tinha a plena convicção que era uma questão de tempo que a própria pandemia atingisse os policiais militares em si. Então, para que a gente não tivesse a nossa atividade colapsada, a gente inicialmente estabeleceu um plano de contingência e passamos a fazer a atuação em conjunto com os órgãos municipais, a fim de que a gente desse esse combate à Covid-19. Nosso sistema de fiscalização, ele é todo informatizado. Na verdade, a Polícia Militar, de uns tempos para cá, ela buscou agregar tecnologia às suas atividades, de tal forma que hoje todo nosso, desde a ligação, desde a hora que chega para nós, seja pelo aplicativo PM Cidadão, pelo 190, ou quando o policial está fazendo uma ronda e agora se depara com uma ocorrência,
todo esse processo ele é informatizado. E não foi diferente no combate à Covid-19. Vocês aplicaram o mesmo sistema? Aplicamos o mesmo sistema, criamos formulário próprio, tudo baseado nos decretos estaduais que foram emitidos, nas portarias da Secretaria de Estado da Saúde. Então hoje a gente, para fazer uma fiscalização, por exemplo, em um estabelecimento, a gente puxa um formulário próprio já criado no sistema, coloca o CNPJ do estabelecimento e o CNPJ, conforme o cadastro dele junto à Receita Federal, já me estabelece quais são as regras que eu tenho que fiscalizar. Se o cidadão lá, o proprietário do estabelecimento, está com alguma regra descumprindo, automaticamente o sistema já me acusa. Então o que eu vou, já diz quais as medidas que eu tenho que tomar. Ou seja, a polícia faz um trabalho sozinha, digamos assim, ou ela sempre em conjunto com aquela força de segurança? Das duas formas. Então nós estabelecemos equipes para estar diuturnamente fazendo esse tipo de trabalho. Com o passar do combate à pandemia, nós criamos um formulário para pessoa física também. Então hoje o cidadão que está na rua também é passível de fiscalização. Claro, se ele estiver também criando alguma contravenção, ou seja, até o não uso da máscara hoje Sim, na rua. inclusive aí com o passar do combate à pandemia veio a regionalização, ou seja, o governo do estado entendeu que já era um momento que poderia estar passando um pouco da responsabilidade para os prefeitos locais. Então, novamente, todo esse processo foi readaptado e hoje a gente fiscaliza não só o que vem do governo do estado, mas também as diretrizes mais restritivas dos poderes municipais. E assim nos permite, inclusive, como é o exemplo de Lages, fiscalizar o cidadão na rua que porventura não esteja usando a máscara. Qual a implicação disso? No que tange à questão criminal, ele está infringindo o artigo 268 do Código Penal, então ele está promovendo contágio de doença infecto-contagiosa, e isso cabe um termo circunstanciado. Então a pessoa que estiver, por exemplo, descumprindo a regra do município sem a máscara na rua, está sujeita inclusive a responder a um termo circunstanciado. Hoje, Lages, por exemplo, tem a aplicação da multa pela vigilância do município. Então o que a gente faz? A gente comunica o cidadão formalmente que ele descumpriu uma regra do município e ele vai acabar sendo penalizado pela vigilância sanitária do município com uma penalidade de multa. Pois é, e todo esse trabalho de vocês, claro, segue essas diretrizes determinadas pelos decretos, tanto estadual como municipal. E o que vocês têm mais visto, até para que a gente possa chamar a atenção da comunidade, da população, o que mais vocês têm, digamos assim, descoberto, fiscalizado, encontrado de descumprimento de um modo mais grave, digamos? Bom, para se ter uma ideia da proporção das fiscalizações nossas e o que se resultou até agora, a atribuição do 6º Batalhão com sede em Lages é no Planalto Serrano e nós englobamos 21 municípios. É bastante ampla a região. Então o que acontece? Desde março até agora, as fiscalizações nossas já resultaram em mais de 8.000 intervenções, seja pessoas na via pública, seja estabelecimentos comerciais. Nós já emitimos... E seja festinhas de grupinhos, exatamente, sítios, enfim. Nós já passamos do montante de 100 termos circunstanciados aplicados. Isso impactou em aproximadamente mais de 250 pessoas arroladas. Tivemos diversas notificações, passou de quase 200 notificações. E o detalhe, uma vez o estabelecimento notificado, se dentro de 1 hora ele não regularizar a situação, ele é interditado. Uma vez notificado, eu não preciso... ele tem 1 hora para se organizar, digamos assim. Certo. E a partir daquele momento, qualquer dia que eu chegar lá e notar novamente a irregularidade, é interdição de imediato. Não preciso mais esperar aquela 1 hora. E essa interdição demora quanto tempo, João? Dia, 2, a interdição, 3? Uma vez interditado, o estabelecimento ele tem que entrar com um pedido formal junto ao 6º Batalhão. Esse pedido vai ser analisado. Muitas vezes a gente exige que se apresente um plano de contingência ou normas que realmente mostrem para a instituição e os demais órgãos, porque uma vez feito o pedido, eu tenho por costume fazer uma consulta formal
aos demais órgãos que estão no processo também de combate à Covid-19, até porque todas as decisões nossas têm que ser tomadas em conjunto. E desta forma, o cidadão, prazo aí de 24 horas, 48 horas, já aconteceu de estabelecimento ficar fechado com quase uma semana porque não apresentou adequadamente as regras ou mostrou que tinha condições de voltar a operacionalizar. Que situações, né? E a população parece que ainda tem gente que não se conscientiza. Esse é o grande problema. Exatamente. Então, o nosso maior gargalo hoje está nas aglomerações, ou seja, você encontrar uma pessoa na rua com mais duas conversando e não cumprindo o regramento do distanciamento de 1,5 m, uso de máscara, já é considerado aglomeração. Quer dizer, então, 3 pessoas? 3 pessoas já é que tem gente, não, nós estamos só em 3 ou 4, não tem problema. Já nenhum. é considerado aglomeração. Se não estiver respeitando o distanciamento de 1,5 m, o uso de máscara, já é considerado aglomeração. Então, nossa maior dificuldade que a gente enfrenta hoje, fila de banco. Tenho percebido nos bancos. Mercados superlotados, embora a orientação seja para ir um membro da família ao mercado, ainda tem pessoas que insistem que mercado é local de passeio, é local para levar toda a família, para se divertir, por assim dizer. Então é o nosso maior problema. Bares, principalmente, tem muitos bares, tem muitos estabelecimentos que eles possuem o restaurante conjugado. Então, sim, esses não têm sido o nosso problema. O nosso problema são aqueles bares efetivamente, né? Que servem só bebidinha ali, exatamente, a cervejinha e pouca coisa. Às vezes uma mesa de sinuca e tal, e a gente percebe que a comunidade insiste em frequentar esses locais, desrespeitando o regramento. O estabelecimento, por sua vez, ele muitas vezes ele não exige essa conduta do frequentador e está sujeito, não só o frequentador, como o próprio estabelecimento está sujeito. O próprio proprietário deveria ser a pessoa principal interessada, quer dizer, ela é a principal interessada. Ela deveria estar automaticamente já coordenando a entrada das pessoas, o distanciamento, o uso de máscaras, e se foi o caso de entrar mais pessoas, evitar de, olha, fique lá fora, não dá, espere sair um pouco. Mas ela parece que só pensa em faturar um pouquinho e pensa que a fiscalização não vai chegar e que depois se passa. Mais ou menos isso. Nós tivemos agora, no último final de semana que passou, com o advento do decreto municipal em Lages, que estabeleceu a penalidade de multa, sim, nós tivemos 7 estabelecimentos interditados, a maioria deles bares, por descumprimento e a aplicação da penalidade de multa. E a penalidade de multa hoje em Lages são 10 unidades fiscais do município. Imagina, você vai em faturamento de 15 dias, às vezes, num bar desse. Passa de 3.500 a multa para o proprietário. E para o cidadão que estiver descumprindo a norma, é multa de 350. Exato. Então, o que acontece nesses casos? Vai aplicar multa, não dá nada. A partir do momento que o cidadão precisar tirar um documento no poder público municipal ou até mesmo está bloqueado o CPF, porque ele vai estar, não vai conseguir tirar a certidão negativa. Então isso é importantíssimo que a comunidade ela tenha essa consciência, que essas medidas elas são necessárias em prol de nós termos uma condição efetiva de atendimento para aqueles casos que realmente necessitarem. E que se evite o máximo de contaminações. Hoje, por exemplo, nós no último boletim divulgado, nós estamos com mais de 50 pessoas internadas entre UTI e leitos normais. Então isso é preocupante para a nossa região. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, em seguida a gente retoma esse bate-papo, até para conseguir alcançar o máximo possível as pessoas em termos de orientação e conscientização, tá bom? Em 2 minutinhos a gente volta com o nosso programa. Até já.
você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue o lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. Muito bem, estamos de volta então com a segunda parte do nosso Tema Livre, esse bate-papo informal aqui com o Tenente Coronel Fabiano, ele que então é o comandante do 6º BPM da Polícia Militar aqui do município de Lages. Perguntando do trabalho dentro da corporação. Hoje, quais os cuidados? É claro, toda essa indumentária que a gente tem que ter, todos esses cuidados com álcool gel, mas como a corporação está se comportando? Eu tenho a impressão de que vocês também devem ter problemas de casos de contaminações internas. E como é que vocês estão tentando acertar tudo isso, já que tem que também seguir com o trabalho normal nas ruas e tudo mais? Paulo, desde o início da pandemia, como eu comentei agora há pouco, nós criamos um plano de contingência. Então, muitas atividades que a gente desenvolvia, e até por conta da própria pandemia que acabou restringindo isso na sociedade, um exemplo prático são as aulas do PROERD, que praticamente esse ano a gente não vai mais executar. Então, todos aqueles policiais que lá desenvolviam essa atividade específica, eles foram remanejados para o processo de fiscalização. A gente trabalhou com um sistema de contingência. Como houve uma restrição, diminuiu, a gente já percebeu, inclusive também, que os índices criminais nossos deram uma queda. Né? Até em função do problema, acho que até a criminalidade deu uma segurada. Na verdade, assim, quando você começa a restringir o fluxo de pessoas, automaticamente as pessoas estavam mais em residência, então os furtos em residência diminuíram, porque geralmente eles acontecem quando o cidadão de bem ele está na atividade laboral dele. Os furtos em transeuntes também diminuiu, porque não tinha pessoas transitando. A nossa maior preocupação no momento se tornou os estabelecimentos comerciais, porque alguns não fecharam as portas desde o início, como é o caso das farmácias. Nós tivemos um caso aí em Lages, há pouco tempo, de 3 farmácias sendo alvo de assalto. Nós já identificamos o agente, já conduzimos o agente para a Polícia Civil, ele já está respondendo criminalmente por esses atos. Mas a gente percebeu que havia uma necessidade também interna. Por quê? Porque era só uma questão de tempo que a pandemia nos atingisse também. Óbvio, claro. Até porque o policial militar, ele não é um robô que tu vai lá e liga uma chave e ele inicia o trabalho dele, você desliga e guarda ele numa sala. Ele é um cidadão da comunidade, ele tem família. Então, automaticamente, quando ele não está trabalhando, ele está com a sua família. Também fazendo todas as atividades que as demais pessoas fazem. Razão pela qual a gente sabia que era uma questão de tempo. Então, nós fizemos um sistema de contingência, nós tínhamos policiais militares de prontidão em residência, nós tínhamos policiais militares que, por comorbidades, alguns problemas que os colocavam também no chamado grupo de risco. Vocês têm também bastante, né? Pessoas ligadas a essa área de risco, né? Sim, inclusive hoje nós temos, a maioria das unidades nossas dispõe de o que a gente chama de formação sanitária. Hoje em Lages nós temos um médico militar, nós temos um dentista militar, nós temos um assistente social, nós temos um psicólogo, nós temos um auxiliar de capelania. Sim. Faz toda essa parte religiosa, digamos assim. Então, todo esse suporte assistencial para o nosso profissional, nós colocamos à disposição. Nós estabelecemos critérios e metodologias de assunção de serviço com higiene do equipamento, protocolos, o que o SAMU faz muito bem, o bombeiro faz muito bem nas ambulâncias, toda vez que faz um atendimento com higienização, nós passamos a aplicar esse mesmo modelo para as nossas guarnições, para as nossas viaturas. Então, o nosso policial, que ele vai atender uma ocorrência, após atender a ocorrência, houve a necessidade de condução da pessoa, a viatura vem para o quartel, passa por um processo de higienização rápida. Tudo, já imagino. Até em respeito a uma necessidade de intervenção e condução de uma outra pessoa, até mesmo não na condição de
autor de algum delito, mas até uma vítima que tu tenha que conduzir ali. Em respeito a isso, a gente adotou esses protocolos. EPIs, então a Polícia Militar adquiriu EPIs, disponibilizou isso para os nossos policiais, para que realmente eles também tivessem condições de se proteger no exercício da função. Veja só como vocês atuam. Até outro dia eu estava tentando imaginar o quanto nós temos assim pessoas que nós podemos taxar de heróis. São vocês da Polícia Militar, são não só a Polícia Militar, todos os órgãos de segurança, as pessoas ligadas à área da saúde, todas elas, né? E essas pessoas, principalmente essas do SAMU também, que eu vejo aquela ambulância quando sai com a sirene ligada, eu digo, meu Deus, lá vão os heróis da saúde de novo para buscar e salvar mais alguém. Enfim, todos vocês têm uma particularidade que a gente tem que analisar muito criteriosamente. Eu me permita fazer rapidamente um comentário nesse sentido, porque o policial, como você disse, não é um robô. Ele sai de casa, deixa a família e, diante de uma situação, ele enfrenta riscos que ninguém enfrenta no dia a dia. Eu imagino a gente em casa dormindo à noite e não sabe o que acontece na rua durante a madrugada nesse enfrentamento que vocês estão. Então lá está o pessoal de vocês numa situação complexa, né, numa hora que a gente nem imagina o que estejam fazendo, mas de repente desbaratando uma boca de fumo, enfrentando uma quadrilha, ou seja o que for, e saber lá se vão voltar para casa no outro dia. Então são essas questões que talvez as pessoas da sociedade tenham que analisar um pouquinho mais e não fazer uma demarcação global quando acontece um caso isolado como esse que aconteceu. E a gente percebe que muita gente da comunidade, não pertence talvez a uma sociedade regrada, fica indiscriminadamente repassando essa responsabilidade para todas as pessoas, inclusive para os familiares de vocês policiais que ficam sofrendo agressões. Quer dizer, eles não, poxa, foi uma pessoa que fez isso e o restante do pessoal, não dá para a gente fazer essa generalização. É só um comentáriozinho rápido que a gente faz para a gente poder complementar esse trabalho de vocês, que está sendo realmente muito forte, e a gente tem que valorizar não só a polícia, mas como também a área da saúde, principalmente nesse sentido. Mas, de qualquer forma, o que mais nós podemos dizer nesse período em que a preocupação é bastante grande? E hoje vocês vão para casa não só para enfrentar o bandido, mas de repente se encontra com esse vírus e volta para casa com ele, né? E aí também cria outro problema junto à família. O que a gente tem costumado bater fortemente na tecla nesse período é: permaneça em residência. É fundamental. Se precisar sair, abuse dos EPIs, use máscara, procure na medida do possível manter a higienização, principalmente das mãos, use o álcool gel, mantenha o distanciamento de 1,5 m. Se chegar num estabelecimento e perceber que aquele estabelecimento está com a capacidade de... Não entre. Tá? Está com a capacidade comprometida, não entre. Evite justamente esses locais, porque você não sabe. Nós estamos combatendo um inimigo invisível. Você não sabe se você vai contrair ou não. E nós já temos muitos exemplos aí. Eu mesmo tenho exemplos de amigos que ficaram praticamente 2 semanas na UTI, justamente porque em algum momento negligenciaram algum processo. Ou estavam também nessa linha de frente para levar o conforto para as pessoas em residência. Esse meu colega, ele era músico, foi um dos primeiros a ser impactados, um dos últimos que vai voltar de fato a atuar com plenitude, e para que a sua renda também não fosse prejudicada, optou por fazer entrega de delivery e acabou nesse processo todo também se contaminando. Então olha, é uma situação muito complicada. Como a gente fica... é um inimigo invisível que está aí fora, e nós só tem uma forma de você combatê-lo. É seguir as regras que estão sendo colocadas pela vigilância sanitária, né, pelo poder público na saúde, para que a gente possa realmente passar o mais rápido possível. Eu acredito que só tem uma forma que a gente realmente pode dizer: a partir desse momento estaremos bem,
que é a imunização, que é a Quando chegada chegar de uma a vacina. vacina adequada para a epidemia. É verdade. Fabiano, obrigado pela tua entrevista. O nosso tempo voa, basicamente, quando o papo é importante e relevante, a gente acaba vendo que ele passa rápido. Eu quero agradecer a tua participação. Tenho certeza que o nosso telespectador, hoje praticamente em todo o Brasil, só para te contar, nós estamos perto de 700 municípios, hoje com a nossa Nova Era TV na grade de programação, isso dá 18 estados do Brasil, e nós estamos falando para toda essa gente. Um grande abraço, então, e mais uma vez, obrigado. Obrigado pela oportunidade, Paulo, e coloco o 6º Batalhão à disposição para sempre estar vindo à Nova Era, esclarecendo a população de todos aqueles trabalhos, não só agora da pandemia, mas qualquer atividade que haja interesse na divulgação, estamos aqui à disposição. Tá certo. Obrigado, então, mais uma vez. E assim a gente encerra o Tema Livre de hoje, prometendo, se Deus quiser, na próxima semana, voltar aqui com um novo assunto. Até lá. Obrigado a você também, Céu. Um abraço a todos.